E aí, concurseira de todo o Brasil, seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Jordão Santana e, em nome de Curso Prime, quero te oferecer mais uma aula de Direito Penal. Já estamos na parte especial desse modular de carreiras policiais e nós vamos trabalhar as partes de crimes, né? Crimes em espécie. Já vimos alguns crimes na parte de crimes patrimoniais, crimes contra a vida. E agora eu vou entrar no assunto de crimes contra a administração pública. Crimes contra a administração pública. Cara, esse crime aqui, ele tem uma particularidade. Ele começa lá no artigo 312, iniciando com o crime de peculato, que eu já te digo de pronto, que é o crime mais cobrado dentro dos crimes contra a administração pública. Outra coisa que eu quero te dizer é que ele se divide. Os crimes contra a administração pública se iniciam no 312 e vai praticamente até o final do Código Penal, no artigo 359-H, onde eu vou ter crimes contra a administração da justiça e etc. Mas, dentro dos crimes contra a administração pública, é necessário que a gente subdivida aquilo que possa ser cobrado em prova em sala de aula, em prova, né, em concurso público, né? Aquilo que é dado em sala de aula seja cobrado efetivamente em um concurso público. E é verdade que eu estou aqui para te mostrar de forma bem clara. Você não precisa aprender para ser um top de estudo, porque você não vai dar aula, você vai fazer uma prova e nunca mais vai ver esse assunto. E é para isso que eu estou aqui. Mas antes, me segue lá nas redes sociais, Jordão T. Santana. Eu tenho um canal no YouTube também, Professor Jordão Santana, porque essa aula não termina aqui. Você sempre pode nos mandar mensagem através aí do canal do Curso Prime ou diretamente nas redes sociais. Na medida do possível, a gente sempre está respondendo, beleza? Olha só, dos crimes contra a administração, a primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: tem uma subdivisão daqueles crimes praticados por funcionários públicos. E você já sabe aquele velho recadozinho nosso lá, que sempre tem aí do seu lado o Código Penal. Para quando a gente fizer remissão, você abrir e fazer as suas marcações necessárias, tá bom? E eu tenho também os crimes contra a administração praticados por particulares. Veja que aí é o seguinte: os praticados por funcionários públicos, ou chamados de crimes funcionais, são pessoas dentro da administração pública cometendo crime contra ela. Já os crimes praticados por particulares são pessoas alheias à administração praticando crime contra essa administração pública. Veja que o Código Penal deixou essa parte para o final do Código Penal, né? O legislador lá em 40, quando criou o Código Penal, deixou esses títulos para o final. Você entende que a maior importância do legislador foi com a vida, por isso que o artigo 121 iniciou nos crimes contra a vida, né? O crime de homicídio é o crime que inaugura o Código Penal na parte especial. Muito bem. O que eu quero que você entenda aqui, e já anota, eu tenho também a súmula 599 do STJ. Eu vou pegar o conteúdo dessa súmula aqui para que você faça uma leitura. A súmula diz o seguinte, ó. Olha que interessante, diz a súmula. Eu sei que a súmula vai dizer, não cabe princípio da insignificância em crimes contra a administração pública. Mas eu quero que você faça uma leitura não sistemática, não extensiva do que está escrito aí, tá? A súmula 599 do STJ diz que não vai ser aplicado a crimes contra a administração pública, não se aplica princípio da insignificância, tá? Princípio da insignificância. Beleza, mas eu quero que você deve aprender isso, certo? Na verdade, a gente tem que fazer uma interpretação extensiva, ampliar o alcance dessa súmula, tá? A súmula diz, não se aplica princípio da insignificância a crimes contra a administração pública. Aí você vai colocar o seguinte, exceto o descaminho. Por que eu estou falando dessa súmula? Porque já foi cobrado dentro desse assunto, crimes contra a administração pública. Exceto no descaminho. E o descaminho, pessoal, é um crime contra a administração pública praticado por particulares.
assim como o contrabando. Não confunda o contrabando. O contrabando, pessoal, não cabe princípio da insignificância. O descaminho cabe. Como, por exemplo, eu tenho outros crimes contra a administração pública, como corrupção ativa, desobediência e etc. Já os crimes funcionais, eu vou ter, por exemplo, peculato, corrupção passiva, prevaricação e etc. Beleza? Tranquilo? Ainda mais, você tem que saber que os crimes funcionais, né, que é o que eu vou iniciar agora, esses crimes funcionais são praticados por funcionários públicos, é evidente, né? Por funcionários públicos, né? Por agentes públicos. E claro que agente público você já deve ter uma noção do que é, né? Assim como serviço público também, estudando lá em direito administrativo. Mas veja o seguinte, nós temos um conceito mais amplo aqui. Funcionário público, para a gente saber o que ele seria considerado funcionário público, eu teria que colocar e fazer uma leitura do artigo 327 do Código Penal. Daqui a pouco eu vou para o Código, para fazer a leitura estrita lá do Código. Mas o que é que diz o artigo 327? Ele vai dizer o seguinte, que considera funcionário público aquele que exerce a função pública, embora transitoriamente e sem remuneração. Está escrito lá no Código Penal isso. Então ele está me dizendo o que é funcionário público. Se o cara estiver encaixado lá no artigo 327, ele comete um crime funcional. Claro, dentro do exercício da profissão ou em razão dela, tá? Mas então o funcionário público é aquele que exerce a função pública, ainda que transitoriamente e sem remuneração. Eu podia acrescentar, inclusive, né, de forma bem ampla, militares, pessoal de todos os poderes, seja legislativo, executivo e judiciário, se encaixam nessa situação. Inclusive aqueles que não prestaram serviço, não prestaram concurso público, né? A gente sabe que temos funcionários públicos que não prestaram serviço, que não prestaram concurso público. Nós sabemos, inclusive, que tem funcionário público que não recebe remuneração. Nós sabemos que existem funcionários públicos que são obrigados a ser funcionários públicos. Por exemplo, os conscritos. O serviço militar obrigatório é uma espécie de funcionário público compulsório. Você é obrigado a se alistar no serviço público, no serviço militar obrigatório, claro, você sendo do gênero masculino, porque a gente sabe que mulher não é obrigada a se alistar no exército. Enfim, então o mesário, por exemplo, em dia de eleição e exercendo a função de mesário, ele é considerado um funcionário público. Enfim, pessoas, agentes, delegatários, aquele conceito lá do direito administrativo, beleza? Então, por favor, deixa eu ir lá para o artigo 327. Eu já te falei de forma clara o que é que ele diz, mas vamos fazer uma leitura Ctrl+C, Ctrl+V desse artigo, tá? O artigo 327, ele vai dizer o seguinte, ó. Ele vai dizer, considera-se funcionário público para efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública. Foi aquilo que eu já tinha falado para você. Agora eu estou fazendo a leitura do artigo 327. O parágrafo 1º diz, é que para ser funcionário público, quem exerce emprego ou função ou entidade paraestatal, você que está estudando sabe que lembra do terceiro setor, né? Empresas paraestatais, terceiro setor. E aí, por fim, eu ainda tenho também aquele que trabalha e presta serviço de contratado, de concessionária, de empresa público e etc. Tá? O parágrafo 2º tem um aumento de pena de 1/3 para aquele que cometer esses crimes funcionais, exercer função de direção, assessoria, né? Dentro da administração pública. Beleza? Tranquilo? Pronto. Com isso, temos um primeiro conceito aqui dos crimes contra a administração pública. Eu já vou, Pedro, dar uma volta aí no quadro, que eu já vou apagar e vou para o primeiro crime contra a administração pública, chamado de peculato. Tá? Chamado de peculato. Beleza? Pronto? Já pega a leitura aí do peculato que ele diz, apropriar-se funcionário público de dinheiro, bem ou valor, qualquer outro bem móvel, público ou particular. Vamos embora, então, falar de peculato.
Primeiro artigo que eu vou trabalhar com vocês aqui está no artigo 312 do Código Penal, o velho conhecido como peculato, o crime mais cobrado contra a administração pública. É um crime funcional praticado por funcionário público. Eu acabei de fazer a leitura para vocês que é apropriar-se o funcionário público de bem ou valor, móvel ou dinheiro, público ou particular. Então, primeiro eu vou trabalhar com vocês, pessoal, as espécies de peculato. O que é peculato? Pecúlio vem de público, certo? Aquilo que é público. Então, as espécies de peculato que eu vou ter é o peculato apropriação, eu vou ter o peculato desvio, eu vou ter o peculato furto, eu vou ter o peculato culposo, eu vou ter o peculato eletrônico e eu vou ter o peculato estelionato. Pronto, esses são os tipos de peculato que eu tenho. Já te adianto uma coisa, você viu a palavra culposo aqui, tá? Se você viu a palavra culposo, eu já quero que você anote o seguinte: é o único crime contra a administração pública na modalidade culposa. Pessoal, o peculato é o único crime contra a administração pública que admite a modalidade culposa. Não existe mais um outro que tenha, tá? Se perguntarem há crimes contra a administração pública que admite a modalidade culposa, já está considerado errado. Somente o peculato que tem, tá? E aí, pronto. Daqui a pouco eu vou trabalhar isso aqui. Quais são as características principais do peculato? Então, quando eu faço a leitura do artigo, que ele diz assim, ó, apropriar-se funcionário público de dinheiro, valor ou outro bem imóvel, público ou particular. Então, a gente já tem que fazer uma divisão dos objetos que possam ser do peculato. Então, por exemplo, o objeto material do peculato, aquilo que ele possa recair sobre o peculato, pode ser bem móvel, ou seja, não existe peculato de bem imóvel, só existe peculato de bem móvel, beleza? O que mais? Pode ser dinheiro. Esse bem móvel pode ser público ou pode ser um bem particular, tá? E o sujeito do crime aqui, onde eu teria uma figura do sujeito ativo, o sujeito ativo seria um funcionário público. Já o sujeito passivo, a vítima, seria a administração pública. Então, acompanhe esse quadro aí, só para você entender como é que funciona o peculato. Olha só que interessante. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel. Vou parar aqui de ler, tá? Parei de ler aqui, para a gente entender. O peculato apropriação, também chamado peculato próprio, né? Ele está no caput, certo? Ele está no caput, beleza. Então, eu posso me apropriar de qualquer bem imóvel público ou particular ou dinheiro, beleza. Pessoal, eu quero que você anote aí. Se houve a apropriação, é porque estava na posse do funcionário público. Eu tinha posse em razão da minha função. Então, imagine, eu sou policial civil. Na minha delegacia existem algumas apreensões, celulares, alguns objetos que são oriundos de crimes e oriundos de vítimas que chegam até a delegacia. Imagine você que eu pegasse um celular desse e ficasse para mim. Eu responderia por peculato apropriação.
Mas por que não furto? Peculato furto, por exemplo, como você colocou aqui, professor. Porque eu tenho uma posse da coisa. Quando eu tenho a posse da coisa, eu não tenho como furtar aquilo que está sob minha posse. Por isso que eu ficaria com a apropriação. Eu vou sair do meio para a gente fazer outra consideração em relação ao peculato, tá? A gente fazer outra consideração em relação ao peculato. Apropriar-se do funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, tá? Então anota aí, por favor, para mim. Não pode ser bem imóvel. O peculato não recai sobre bem imóvel. Pode ser público ou particular? Pode. O bem público, pessoal, é aquele bem que já pertence à administração pública. Esse bem já é pertencente à administração pública. Por exemplo, uma viatura, computadores da delegacia, tá? Cadeiras, móveis da delegacia, móveis de escritório da delegacia, uma geladeira que já pertence ao Estado, está lá com o patrimôniozinho riscado, né, dizendo que pertence ao Estado e etc. O bem particular, ele não pertence à administração pública, mas a administração pública tem sua posse. Por exemplo, apreensões. Imagine você que, por exemplo, o Detran tem carros apreendidos. São carros particulares que estão de posse da administração pública. E um funcionário vai lá e se apropria daquele carro usando sua função. Ele responde por peculato apropriação de bem particular. Beleza? Tranquilo? Pessoal, mais uma dica. Não sei se vão te perguntar isso. Mas quando o peculato é de bem particular, ele também é chamado de peculato malversação, tá? Eu não sei se vocês já ouviram essa palavrinha aí, mas ele é chamado de peculato malversação, tá bom? Tranquilo? Show de bola. Deixa eu sair aqui do quadro para que você faça as anotações e eu continue aqui, ó. Ele tem a posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Beleza, olha só. Então eu posso desviar dinheiro, valor, qualquer outro bem imóvel público ou particular em proveito próprio ou alheio. Aí eu entro, né, na segunda parte, e essa segunda parte final do caput, para te explicar o peculato desvio. É exatamente isso. Ou desviar em proveito próprio ou alheio, né? Em que tem a posse ou em razão do cargo. Pessoal, o peculato desvio, o que é? É nada mais do que eu desviar a finalidade. Então, preste atenção. O peculato desvio nada mais é do que eu desviar a finalidade daquele bem da qual ele foi feito. Então, vamos supor que eu use a viatura para fazer algo particular meu, para fazer uma viagem particular. Eu respondo com peculato desvio. Há pouco tempo, teve uma operação aí, aqui no estado do Ceará, em que um político, ele usava os bens da prefeitura, por exemplo. Ele não era o prefeito, porque se for prefeito, pessoal, ele não responde por peculato, tá? Ele responde por lei da improbidade administrativa. Era um funcionário da própria prefeitura, e o que é que ele fazia? E era da Secretaria de Obras, Infraestrutura. Ele usava os tratores da prefeitura, ou que estavam a serviço da prefeitura, para pavimentar uma rua dentro do seu sítio lá, da sua fazenda, enfim, respondeu por peculato desvio. Outra modalidade de peculato desvio, que já foi cobrada em prova, é, por exemplo, quando eu apresento gastos que eu não tive à administração pública para que isso fosse ressarcido. Então, vamos supor que eu fizesse uma missão para viajar e apresentasse recibos na qual eu não utilizei para poder receber dinheiro da administração pública. É uma espécie de peculato desvio, beleza? Eu apresentasse, por exemplo, olha só que exemplo. Vamos supor que eu fosse fazer uma missão no estado do Rio de Janeiro. Chegasse lá no Rio de Janeiro, eu pedia notas de almoço, de hotel, sabe? Por exemplo, eu consegui uma hospedagem lá de graça, né? Fiquei no sindicato lá, por exemplo.
Só que eu consegui um recibo de um hotel para apresentar à administração pública para que eu fosse ressarcido daquelas diárias. Isso é uma espécie de peculato desvio. Lembre-se que o peculato desvio é quando há um desvio da finalidade da qual aquilo foi feito. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Pessoal, vou saindo do meio aqui porque eu vou para o parágrafo primeiro, né? É uma pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. O peculato, pessoal, ele tem uma pena alta, meu irmão. Tem uma pena alta. Tá? Parágrafo 1º. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tenha posse do dinheiro, valor ou bem, subtraia ou concorra para que seja subtraído em proveito próprio ou valendo-se da facilidade que ele proporciona. Olha só, eu vou ler de novo aqui, mas eu vou fazer uma interpretação melhor agora. Quando eu digo assim, pessoal, ó, no parágrafo 1º, aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tenha a posse, se eu não tenho a posse, né, e a apropriação eu tenho a posse, ele tem a posse, o parágrafo 1º está falando do furto, que é o também chamado peculato impróprio. É exatamente isso. É quando eu não tenho a posse, me valendo da qualidade de funcionário público, utilizo aquilo para subtrair. Veja que ele trouxe aí no parágrafo 1º a palavra subtrair. Isso é o peculato furto. Professor, como é que seria isso? Eu, usando a qualidade de policial civil, adentrasse ao pátio do Detran, do estado do Ceará, e lá subtraísse um estepe de um carro, umas rodas, uma bateria, um carro inteiro, seria peculato furto. Lembre-se que o furto, pessoal, a diferenciação entre um furto comum e um furto do peculato, não tem muita diferença não. A única principal divisão aí é que é um funcionário público atentando contra a administração pública. Lembre-se que o furto, na sua pena maior, ele vai ter aí até 8 anos o furto qualificado, né? Por exemplo, tem até 10 anos, mas tem um furto até 8 anos. Aqui até 12, cara, a pena é altíssima. É exatamente quando o legislador entendeu que o funcionário público deveria dar exemplo. Por isso que sua punição é tão alta, tá bom? Peculato culposo, ele diz lá no parágrafo 2º, se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem. Vamos lá trabalhar com o peculato culposo. O peculato culposo, ele vai ter no parágrafo 2º e no parágrafo 3º. Tá? Seguinte, como é que é o peculato culposo? É quando o funcionário público concorrer culposamente, tá? E como é que ele vai concorrer culposamente? Com imprudência ou negligência. Cara, quando cai peculato culposo, é sempre a mesma coisa. Olha só. O peculato culposo, eu agi de forma culposa, com imprudência ou negligência, e essa minha negligência ou minha imprudência levou com que a administração pública tivesse um prejuízo. Então, olha só que interessante. Me segue aqui, Pedro. Ó. Vamos supor que eu estou na minha delegacia. Isso aqui é uma sala de uma delegacia, certo? E aí, pessoal, eu, ao sair do meu expediente, deixo a porta assim, ó. A porta fica assim, ela não fecha. Eu não tranco a porta. Eu deveria ter trancado antes de sair. E ao deixar aberto, uma pessoa estranha à administração pública, ou outro funcionário público, pode ser, entra dentro dessa sala e leva, por exemplo, um computador pertencente à administração pública. Isso é peculato culposo. Eu responderia por peculato culposo, tá? A outra pessoa responderia por outro crime, sei lá, por furto, mas eu responderia por peculato culposo, se eu agir com negligência. Já aconteceu casos reais de peculato culposo. Por exemplo, um policial deixa o vidro aberto, aí uma pessoa estranha leva o rádio de comunicação da polícia. O cara responde por peculato culposo, porque agiu de forma negligente ou com imprudência, beleza? Eu quero que você anote o seguinte, porque o peculato culposo, no parágrafo 3º, ele trouxe uma situação de reparação do dano. Ele trouxe uma possibilidade de reparação do dano, que só tem na modalidade culposa. A modalidade dolosa não existe, tá? Ele só tem na modalidade culposa. Se a reparação do dano ocorrer antes
da sentença irrecorrível, também chamado de sentença trânsito em julgado, acontece uma coisa. Se acontecer depois da sentença irrecorrível, acontece outra coisa, tá? Então, para você entender, a reparação do dano, se acontecer antes da sentença irrecorrível, extinção da punibilidade. Se acontecer depois, vai haver uma redução de pena da metade. Professor, onde é que você leu isso? No parágrafo 3º. Vamos lá para o parágrafo 3º, enquanto aí você está copiando. No caso do parágrafo anterior, e ele está falando do peculato culposo, a reparação do dano se precede, ou seja, é antes da sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. E se lhe é posterior, reduz na metade da pena imposta. Beleza? Isso é a reparação do dano no peculato. Para finalizar peculato, tem o peculato estelionato. E o eletrônico, professor? Calma, eu vou para lá. O peculato estelionato, pessoal, é o do 313, que é aquele por erro de outrem. Por erro de outrem. O artigo 313 traz essa modalidade de peculato, que diz o seguinte: apropriar-se de dinheiro ou qualquer outro que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem. Pessoal, é mais ou menos assim. É uma ideia que você está na sua repartição pública, sei lá, você está no Detran, aí o cara chega, eu quero pagar a multa, e ele entrega o dinheiro para pagar a multa. O Detran não recebe dinheiro de multa. Onde recebe dinheiro de multa é no correspondente bancário, não são os bancos. Emite-se o boleto e paga-se lá. Não é no Detran que se paga a multa. Então, se o cara recebe mediante erro de outrem, ou seja, a pessoa já vem com erro, você não está induzindo ela a erro. Se você induzir ela a erro, é estelionato. Ela já vem achando que naquele local deve se pagar. E você se apropria desse dinheiro. Você responde pelo peculato estelionato no artigo 313, que tem uma pena de 1 a 4 anos. Beleza? E por último, o peculato eletrônico, que está na modalidade do artigo 313A e há quem diga no 313B. O 313A é inserir ou facilitar ao funcionário público a inserção de dados falsos ou alterar, excluir indevidamente dados corretos no sistema informatizado de banco de dados da administração. Tem uma pena de 2 a 12 anos. Pessoal, eu tenho um sistema que a gente usa na delegacia que tem todos os dados. E imagine que você tem um dado lá e quer alterar. Você fala comigo, né? Baseado no artigo 313A, você fala comigo, ó, e veja que o 313A fala o seguinte, ó, com o fim de obter indevida vantagem para si ou para outrem. Então, se eu te peço uma vantagem exclusivo para isso, para obter uma vantagem exclusivo para isso, para alterar dados no sistema, é o peculato eletrônico. Se for outra coisa, pode ser corrupção passiva, mas exclusivamente para coisa eletrônica, alterar dados de sistema da administração pública, é o peculato eletrônico, beleza? Que tem com o fim de obter vantagem devida. Então, se você me der uma vantagem para eu alterar o seu nome lá no sistema da polícia, tirar os crimes que você responde, é peculato eletrônico. Se for qualquer outra coisa, pode ser corrupção passiva ou corrupção ativa, a depender como tiver, beleza? Peculato, já encerramos por aqui, daqui a pouco a gente volta, vamos para a próxima aula, valeu!